Bom, voltamos, programa João Soares Saúde. Como nós tínhamos falado no bloco anterior, o Doutor Saúde vinha com tudo agora falando de memória, falando também da prevenção de Alzheimer. Então vamos começar falando da memória. O que você deve fazer para preservar sua memória? E os ladrões de memória, ladrão de memória, hein? Olha bem, de memória. Vamos cumprimentar novamente o Eduardo, que é o Doutor Saúde. E aí? Olá, doutor João, olá, queridos amigos. Mais uma vez aqui participando nesse bloco agora com alguns temas recortados aí sobre memória, alguma coisinha associada ao Alzheimer, que na realidade também o indivíduo acaba perdendo muito dessa memória, e nós preparamos aqui um material que é importante, umas dicas interessantes para que você possa estar cuidando e observando as pessoas que moram na sua casa, né? Tá certo. Bom, vamos falar aquilo que realmente diminui a sua memória, rouba, ladrões de memória. Ô, Eduardo, vamos falar o nível de açúcar no sangue. Vamos falar um pouquinho da memória. Sim. Memória, na realidade, o que funciona? É como se fosse digamos assim, entre aspas, um músculo. Você tem que exercitar a sua memória. Muitas vezes você esquece. Já normalmente, tem pessoas, doutor João, que se lembram aí, pessoas adultas, ou mesmo aí nas idades mais avançadas, etc., eles se lembram de coisa de 2, 3 anos de idade. Tem pessoas muito mais jovens que não se recordam de nada. Tem gente que não se lembra nem o que jantou na noite anterior. Então, isso já é mais ou menos comum e próprio das pessoas. Se você não exercitar muitas vezes a capacidade dessa memória, você acaba se perdendo mesmo. Em relação ao açúcar, o que acontece? Pesquisas foram feitas com tomografia computadorizada e os indivíduos que sofrem de diabetes, né, que é a taxa elevada de açúcar no sangue, tem uma destruição da área do cérebro relacionado com a memória. Então é comprovado, indivíduos que têm taxa de açúcar elevada, ou no caso essa diabetes, eles têm uma destruição dos neurônios ou daquela área do cérebro destinado à memória. Então o que você deve fazer em relação a isso? Se é comprovado isso, tem que descobrir o caso de diabetes com maior antecedência possível. Ou seja, diabetes pode ser hereditária? Pode. Então veja casos na família. Pai, mãe, tio, avô. Isso, verdade. Se você tem caso na família de diabetes, fique preocupado. Não é que você vai ter, mas você tem uma predisposição a ter. Portanto, observar sempre isso. Participar sempre com o seu médico, fazer o exame de glicemia normalmente, fazer um controle dessa diabetes, um controle de glicemia, isso vai ajudar você a não perder essas células da memória. Tá certo. Bom, e se você anda se esforçando demais, enfiando noite adentro, etc., lógico, você vai diminuir a capacidade de raciocinar, diminuir a memória. E olha, isso tudo que nós estamos falando aqui são trabalhos científicos comprovados. O que pegaram as pessoas aí? Pessoas que estão acostumadas a dormir 8 horas por dia, passaram a fazer essas pessoas dormirem 5 horas por noite apenas. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, eles faziam exercícios de memória rápida, testes